Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Por que algumas pessoas parecem naturalmente confiantes, enquanto outras vivem se questionando o tempo todo? Não importa o quanto estudam. Não importa o quanto tentam. Sempre existe uma dúvida, um medo, uma insegurança silenciosa. Agora pensa com honestidade. Quantas vezes você já quis fazer algo, mas travou antes mesmo de tentar? Não porque não sabia o que fazer, mas porque, no fundo, você não confiava em si. E essa é uma das maiores armadilhas da vida. Porque a falta de confiança não aparece de forma óbvia. Ela não grita. Ela sussurra. E vai te impedindo, aos poucos, de viver o que você poderia viver. A maioria das pessoas acha que falta confiança porque não tem capacidade suficiente. Mas isso não é verdade. A falta de confiança não vem da falta de habilidade. Ela vem da forma como você se enxerga. Você pode ter conhecimento, pode ter talento, pode ter potencial. Mas se dentro de você existe uma narrativa de dúvida, tudo isso perde força. Porque antes de qualquer ação, existe uma crença. E essa crença define tudo. Se você acredita que não é bom o suficiente, vai hesitar, vai se diminuir, vai evitar. E o mundo vai responder exatamente a isso. Ninguém nasce inseguro. Isso é importante entender desde o começo. A insegurança não é algo que você veio carregando desde o nascimento. Ela foi construída, pouco a pouco, ao longo do tempo. E na maioria das vezes, de forma silenciosa, sem que você percebesse. Tudo começa com pequenas experiências. Situações aparentemente simples. Um comentário. Uma crítica, uma comparação, um erro, um momento em que algo não saiu como esperado. E naquele instante, algo foi registrado, não apenas na memória, mas na forma como você começou a se enxergar. Talvez alguém tenha dito que você não era bom o suficiente. Talvez você tenha tentado algo e falhado. Talvez você tenha se comparado com alguém que parecia melhor. E naquele momento, surgiu uma interpretação. Uma conclusão. Eu não sou capaz. Eu não sou bom nisso. Isso não é para mim. E o problema não está no evento. Está no significado que você deu a ele. Porque a sua mente não registra apenas o que aconteceu. Ela registra o que aquilo significa sobre você. E quando esse tipo de interpretação começa a se repetir, ela deixa de ser apenas um pensamento e se transforma em uma crença. Uma crença silenciosa, mas extremamente poderosa. E essa crença começa a moldar tudo. Sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de reagir, sua forma de se posicionar. Sem que você perceba, você começa a evitar situações. Começa a se esconder. Começa a duvidar de si. E isso reforça ainda mais a crença. Porque cada vez que você evita, você confirma: eu realmente não consigo. E assim, o ciclo começa. Mas existe algo ainda mais profundo: a repetição. Porque não é um evento que cria insegurança. É a repetição de interpretações negativas. É quando você começa a acumular evidências, mesmo que distorcidas, de que não é suficiente. E isso se torna automático. Você não questiona mais. Você apenas aceita. E começa a viver de acordo com isso. Mas aqui está a chave. Se a insegurança foi construída, ela pode ser desconstruída. Porque ela não é quem você é. Ela é apenas o resultado de interpretações que você aceitou. E qualquer interpretação pode ser mudada. A insegurança não é apenas um sentimento. Ela funciona como um sistema, um ciclo. E esse ciclo se alimenta sozinho. Tudo começa com um pensamento, uma dúvida. E se eu não conseguir? E se eu errar? E se não for bom o suficiente? Esse pensamento gera uma emoção, medo, ansiedade, incerteza. E essa emoção gera uma ação. Ou melhor, uma não ação. Você evita. Você adia. Você recua. E essa ação gera um resultado. Você não tenta. Não se expõe. Não evolui.
E esse resultado reforça o pensamento inicial. Viu? Eu não consigo. E o ciclo se fecha. Pensamento, emoção, ação, resultado, reforço. E o problema é que esse ciclo se repete. De novo. E de novo. E de novo. Até que se torna automático. Você nem percebe mais. Você simplesmente age de acordo com isso. E quanto mais esse ciclo se repete, mais forte ele fica. Porque agora você não está apenas sentindo insegurança. Você está vivendo como alguém inseguro. E isso constrói identidade. Você começa a dizer: eu sou assim. Mas não é. Você está assim. E isso pode ser mudado. Mas para mudar, você precisa quebrar o ciclo. E o ponto mais poderoso para fazer isso é na ação. Porque quando você age diferente, mesmo com medo, você cria um resultado diferente. E esse resultado quebra o padrão. E quando o padrão quebra, a mente começa a reavaliar. E é aí que a mudança começa. Existe um erro que mantém a maioria das pessoas presas. E ele é extremamente comum. Esperar se sentir pronto. Esperar confiança. Esperar certeza. Esperar o momento certo. Mas isso nunca chega. Porque a confiança não vem antes da ação. Ela vem depois. Mas a mente tenta te convencer do contrário. Ela diz: quando você estiver pronto, você faz. Mas isso é uma armadilha. Porque você nunca vai se sentir totalmente pronto. Sempre vai existir dúvida. Sempre vai existir medo. Sempre vai existir incerteza. E se você esperar isso desaparecer, você vai esperar para sempre. E é por isso que muitas pessoas não saem do lugar. Não é falta de capacidade. É dependência emocional. Dependência de um estado interno que nunca é estável. E isso trava tudo. Porque você só age quando está confortável. E crescimento não acontece no conforto. Ele acontece no desconforto. Mas a maioria evita isso. E acaba vivendo sempre no mesmo nível. Porque não aceita o processo. Mas existe uma virada. Quando você entende que não precisa se sentir pronto para começar, você começa mesmo sem confiança, mesmo com medo, mesmo com dúvida. E é aí que tudo muda. Porque agora você não está mais esperando. Você está criando. Você não precisa de confiança para começar. Você precisa de coragem. Confiança é construída. Coragem é decidida. E existe uma diferença enorme entre as duas. Coragem é agir mesmo com medo. Confiança é o resultado de já ter agido antes. Então o primeiro passo não é se sentir preparado. É agir mesmo sem se sentir. A transformação não começa com algo grande. Começa com pequenas ações. Falar quando você normalmente ficaria em silêncio. Se posicionar quando você normalmente recuaria. Tentar quando você normalmente desistiria. Essas pequenas decisões vão acumulando algo poderoso. E esse algo se chama evidência. Evidência de que você consegue. E quanto mais evidências você tem, mais sua mente começa a mudar. Confiança não é algo que você ganha de fora. É algo que você constrói dentro. E isso começa com a forma como você se enxerga. Se você continua se vendo como alguém inseguro, vai agir assim. Mas se começa a se enxergar como alguém em evolução, algo muda. Você para de se cobrar perfeição. E começa a aceitar o processo. Existe uma conversa acontecendo dentro de você o tempo todo. Uma voz. Silenciosa. Mas constante. E essa voz influencia tudo. Como você se sente. Como você age. Como você se vê. Se essa voz é negativa, crítica, limitante, ela vai te travar. Ela vai te diminuir. Ela vai te impedir. Frases como: eu não consigo. Eu não sou bom nisso. Isso não é para mim. Parecem pequenas, mas são poderosas. Porque a sua mente acredita no que você repete. E age de acordo. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você muda essa linguagem, você começa a mudar sua mente. Não com ilusão, mas com direção. Eu estou aprendendo.
Eu posso melhorar. Eu vou tentar. Isso não te transforma na hora. Mas começa a construir algo. Uma nova possibilidade. E isso muda sua ação. E sua ação muda seu resultado. E seu resultado muda sua crença. E tudo começa com a forma como você fala consigo. Uma das formas mais rápidas de construir confiança é se expor. Fazer aquilo que você evita. Não de uma vez só, mas aos poucos. Gradualmente. Porque toda vez que você enfrenta algo que te assusta e percebe que sobreviveu, sua mente aprende. Aprende que o medo não é tão grande quanto parecia. E isso diminui o poder dele. Existe uma forma rápida de diminuir o medo. Se expor. Não fugir. Não evitar. Não adiar. Mas enfrentar. Aos poucos. Gradualmente. Porque o medo cresce na ausência de ação. Mas diminui com a experiência. Toda vez que você evita, você fortalece o medo. Toda vez que você enfrenta, você enfraquece. E com o tempo, ele perde força. Mas isso exige coragem. Não coragem de não sentir medo, mas coragem de agir apesar dele. E é isso que constrói confiança de verdade. Porque agora você não está apenas pensando. Você está vivendo. E isso muda tudo. Outro ponto importante. Comparação. Você olha para outras pessoas e sente que está atrás. Menos preparado. Menos capaz. Mas isso é injusto. Porque você está comparando seu começo com o meio de alguém. E isso só alimenta a insegurança. Confiança cresce quando você foca em você, no seu progresso, na sua evolução. Existe algo que constrói confiança de verdade, e a maioria das pessoas ignora completamente. Repetição. Pode parecer simples demais. Pode parecer óbvio. Mas é exatamente por isso que muita gente subestima. Porque a mente humana tende a valorizar o que é novo, intenso, emocionante, e ignorar o que é simples, constante e repetido. Mas a verdade é o oposto. O que muda sua vida não é o que você faz uma vez. É o que você faz várias vezes. De novo. E de novo. E de novo. Porque não é a intensidade que transforma. É a consistência. Agora pensa com sinceridade. Você não se torna bom em algo tentando uma vez. Você não constrói confiança tentando uma vez. Você não muda sua vida tentando uma vez. Você muda, repetindo. Mas aqui está o problema. A repetição não é emocionante. Ela não dá aquela sensação forte de começo. Ela não parece especial. Ela é comum. E por isso, a maioria desiste. Porque quer sentir progresso rápido. Quer sentir mudança imediata. Quer ver resultado logo. Mas a repetição funciona de outra forma. Ela é silenciosa, discreta, lenta no começo, mas extremamente poderosa com o tempo. E é isso que poucos entendem. Cada vez que você repete uma ação, você está construindo algo invisível. Você está criando um padrão. E esse padrão começa a moldar quem você é. Se você repete evitar, você se torna alguém que evita. Se você repete desistir, você se torna alguém que desiste. Mas se você repete agir, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem certeza, você começa a se tornar alguém que age. E isso muda tudo. Porque identidade não é o que você pensa sobre você. É o que você prova para você. E prova vem da repetição. Agora presta atenção nisso. Confiança não nasce de uma decisão. Ela nasce de evidência. Evidência acumulada. E essa evidência vem da repetição. Cada vez que você faz algo que antes evitava, você registra isso. Cada vez que você enfrenta um medo, você registra isso. Cada vez que você cumpre o que prometeu, você registra isso. E com o tempo, esses registros se acumulam e formam uma nova crença. Eu consigo. Mas isso não vem de uma vez. Vem de várias pequenas vitórias, repetidas. E esse é o ponto onde muita gente falha. Porque subestima o pequeno. Subestima o básico. Subestima o simples.
Mas é exatamente o simples, feito muitas vezes, que cria o extraordinário. Agora pensa em alguém que você considera confiante. Você acha que essa pessoa nasceu assim? Ou você acha que ela repetiu comportamentos até aquilo se tornar natural? Ela falou várias vezes, se expôs várias vezes, errou várias vezes, tentou várias vezes. E essa repetição construiu algo. Familiaridade. E o que é familiar, deixa de assustar. E o que deixa de assustar, gera confiança. Percebe? Não é mágica. É processo. E é aqui que você precisa prestar atenção. Você não precisa fazer algo grande hoje. Você precisa repetir algo pequeno, todos os dias. Porque o problema não é falta de capacidade. É falta de continuidade. Você começa, para, recomeça, para de novo. E assim nunca acumula evidência suficiente. Nunca chega no ponto onde aquilo se torna natural. E por isso continua inseguro. Mas se você muda isso, se você decide repetir, mesmo sem vontade, mesmo sem resultado imediato, mesmo sem reconhecimento, você começa a construir algo sólido, algo real, algo que ninguém pode tirar de você, porque agora não é teoria, é prática. E prática repetida vira identidade. E identidade muda comportamento. E comportamento muda resultado. É um ciclo. E a repetição é o que sustenta esse ciclo. Agora existe um detalhe importante. Repetição não significa perfeição. Você não precisa fazer perfeito. Você precisa fazer de novo. Porque quem espera fazer perfeito, não repete. E quem não repete, não evolui. Então o foco não é acertar sempre. É continuar sempre. E isso exige disciplina. Porque não é empolgante. Não é emocionante. Mas funciona. E no final, é isso que importa. Porque a confiança que você busca não está em um momento. Está em um processo. Um processo simples, mas poderoso. Repetir até se tornar. E quando você entende isso, você para de buscar atalhos. Para de buscar fórmulas mágicas. E começa a fazer o básico. Todos os dias. E é aí que tudo muda. Porque enquanto a maioria está esperando algo acontecer, você está construindo. E quem constrói todos os dias, não depende de sorte. Depende de consistência. E consistência sempre vence. Existe um momento em que tudo começa a mudar. Um momento em que você percebe que não precisa mais esperar, que pode agir, que pode tentar, que pode errar e continuar. E esse momento não vem de fora. Ele vem de uma decisão. Confiança não é algo que você encontra. É algo que você constrói. Através de ação. Através de repetição. Através de coragem. Você não precisa se sentir pronto. Você precisa começar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like. E se você quer desenvolver mais confiança e controle sobre sua vida, se inscreve no canal. E antes de sair, assiste o próximo vídeo. Porque esse é só o começo da sua transformação. Nos vemos lá.